A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização do Luís Matias. Direito, programa da semana com gravação a partir da Feira do Livro de Évora, e estamos no espaço do Bento Anastácio, ele que é um dos nossos colaboradores e que está aqui todas as semanas. Hoje visitámos o seu stand na Feira do Livro. Para quem tivesse dúvidas que o Bento Anastácio é livreiro, está aqui a prova, que ele está aqui no meio. Connosco também o Alberto Magalhães e o Ricardo Freixal. É neste local, mesmo junto ao Templo de Diana, que estamos para realizar o programa de hoje. Um programa que começa precisamente com o Bento. Bento, olha, obrigado por nos receberes aqui neste espaço. Como é que está a correr a feira, já agora? A feira está a correr dentro das expectativas. Primeiro é saudar o regresso da Feira do Livro de Évora, com algumas mudanças, sobretudo na forma no layout da feira. No local onde estamos também, não é? Sim, o local, sabendo que vêm algumas editoras e livreiros de fora do concelho, o que é bom, e de fora do distrito, que vem aumentar a oferta da feira e dar-lhe uma outra dignidade, torná-la maior. Eu comecei aqui a conversa com o Bento, mas o tema de abertura também é dele, a primeira nota, e é sobre a Feira do Livro. Exatamente. Então vamos lá. Tiraste-me o início, pronto, obviamente, eu cumprindo a tradição, eu direi que sobre a Feira do Livro eu sou parte interessada na feira. Portanto, como sempre, quando tenho algum interesse pessoal ligado a alguma coisa, não me esqueço de o dizer. Ora, a feira deste ano tem algumas particularidades. O facto de ter uma outra localização, está mesmo em frente à biblioteca. Dizer que o grande motor da Feira do Livro deste ano foi a Biblioteca Pública de Évora, e deixar aqui o reconhecimento à sua diretora, não só por este facto de ter quase que obrigado a que houvesse uma Feira do Livro, mas pelo trabalho excelente que tem feito. É incrível como... há livros que desde o tempo do Frei Manuel do Cenáculo estavam em estantes, que só agora, e pela sua dedicação, pelo seu empenho, foram retirados, foram limpos, foram recolocados. A biblioteca tem uma coisa que pode parecer de menos importância, mas tem um telhado novo, e quem sabe que isto da umidade e dos livros é uma coisa complicada, e ela conseguiu de facto um telhado novo, fora as outras obras, e daqui, enquanto cidadão da cidade, o meu reconhecimento à doutora Zélia. Depois, a feira tem como todas as feiras, tem quem ache muito bem, quem ache muito mal. Tenho ouvido bastantes críticas à sua localização, ao facto de estarem barracas ao pé do templo, que depois é como tudo, as fotografias... Ai que horror! As fotografias... Barracas ao pé do templo. A gente tira as fotografias de onde quiser e como quiser. Mas dizer que não é o templo que sai prejudicado, porque as suas vistas continuam, mas o facto de nós usarmos o templo como capa protetora deste evento, junto à Biblioteca Pública, junto ao Museu agora Nacional, e à Fundação Eugênio de Almeida, outras duas entidades que colaboram ou que estão na feira, e penso que tem todas as condições para que a coisa venha a correr bem. Eu quero deixar daqui um apelo, para concluir, um apelo a quem nos ouve. Há placas a cortar o trânsito de acesso a esta zona. Terem atenção que há muita criança que por aqui passa, e não há nada pior, em termos de segurança rodoviária, que a falsa segurança. As pessoas vêm, trazem os seus filhos, estão descansados porque o trânsito está cortado, e depois há um energúmeno qualquer que tira as placas e passa pelo meio da feira com crianças a passar como cão por vinha vindimada. Eu apelo ao civismo das pessoas e a terem
cuidado, porque há crianças a passar de um lado para o outro com os pais cientes de que o trânsito está cortado. Portanto, um pouco de cidadania não nos faz mal nenhum. Obrigado, Bento Anastácio. Foi a nota de abertura do Bento. Passo para o Ricardo Freixal. Bem-vindo. Ora, que nota traz para a abertura deste Torto e Direito de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa à Rádio Diana e aos nossos ouvintes. Bom, os nossos ouvintes, quiçá, terão ficado satisfeitos e dizem, bom, menos mal este gajo. Bom, o gajo, no Alentejo, o gajo pode ser um gajo porreiro, não é? Este gajo não está cá hoje, que foi a semana passada, e estamos ainda, estamos descansados, não é? Não, eu tinha pedido desculpa à Rádio Diana, aos nossos ouvintes, e aos meus colegas de painel, porque de facto motivos mesmo imprevistos em cima da hora impediram-me de estar presente. Tenho muito respeito pela paciência que todos têm, a rádio por me ter convidado e os ouvintes por me ouvirem, e pelo programa, e portanto só mesmo um assunto que transcende esse no momento, é que só esse mesmo é que me fez estar aqui ausente, e portanto as minhas desculpas por isso. A minha nota depois, falando da Rádio Diana, os meus parabéns à Rádio Diana, que cumpre o seu aniversário no dia 22, certo? Não? Certo. Matias? E portanto, daqui aos pioneiros, aos fundadores, a todos aqueles que se envolvem, que se envolveram, que têm aqui na Rádio Diana, no serviço que a Rádio Diana presta enquanto rádio local, meus parabéns, e que continue por muitos anos e continue bem. E portanto, daqui a minha solene, o meu solene abraço de parabéns. Eu vim para aqui e posso utilizar o espaço da nota de abertura com estes comentários. Eu vim para o programa, muito sinceramente, com uma ideia completamente diferente acerca da Feira do Livro. Eu saúdo o evento. O evento não é só a feira em si, mas está em volta do evento, existe todo um programa cultural muito abrangente que tive o prazer de ver, e portanto saúdo tudo isso do ponto de vista cultural. A cidade necessita de eventos, necessita de movimento, necessita de cultura exposta no dia a dia, mais do que aquela que tem, e portanto saúdo o evento. Fiquei muito reticente, muito sinceramente, relativamente ao local. E uma primeira abordagem simplista, quiçá, é dizer, mas porquê meter, passo o termo, o recinto na betesga, não é? Ou meter as coisas todas ali. Ouvi o Bento falar, nós às vezes refletimos pouco, às vezes somos muito temperamentais também nas nossas análises, nas nossas opiniões, e de facto a Feira do Livro, na biblioteca, que é a Feira do Livro viva, um espaço que eu tenho que visitar novamente, porque visitei enquanto miúdo, ia muito à biblioteca, nos dias de calor principalmente, porque estava lá fresco, e eu gosto muito de ler, lia tudo na altura, e nós tínhamos muita oferta, tínhamos o mundo esportivo, a bola, a crónica feminina, eventualmente, mas ler tudo fez-me bem. E eu tenho que revisitar a biblioteca, que é de facto a Feira do Livro, ou passo a dizer, não é a Feira do Livro, mas é a Feira do Livro viva, não é? E portanto o museu, o espaço cultural da Fundação Eugênio de Almeida, enfim, todo esse enquadramento justifica de facto a localização nobre da Feira do Livro. E portanto aqui o meu meia-culpa, antes de ter criticado, o meu meia-culpa pelo local. Para concluir então, Ricardo, só favor. Pese embora haver aqui um problema ou outro. Eu podia ter dito logo quando iniciou o programa, eu não estou aí porque não tinha lugar para parar o carro, não podia ir a pé, mas há alguns constrangimentos com o local. Mas esses constrangimentos extravasam a Feira do Livro, são um pouco comuns à cidade, e esse seria tema para outra abordagem. Para outro programa, certamente. Podemos falar desta questão da mobilidade. Eu estou lá, Bento Anastácio, não estou esquecido que o Bento está lá, não estive hoje, mas eu vou estar na Feira do Livro, vou fazer uma visita com certeza um dia destes e antes que acabe. Será muito bem-vindo, e até porque há aqui vários pontos de apoio que nos fazem falta, como quiosques e cervejarias. Existem claro. Também ou não? Claro. Agora a malta não é de sequeiro. Ainda bem. Passo agora para o Alberto Magalhães. Alberto, muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e Direito desta semana. Que nota traz para a abertura do programa de hoje? Alô, Feira do Livro, boa tarde a vocês, boa tarde, Ricardo.
Boa tarde aos nossos ouvintes. Epá, a minha nota de abertura, eu estive visitante entre várias, acabei por escolher uma de que já falei esta semana nas minhas notas à la minuta, os calimeros, os calimeros. Os calimeros da guerra da Ucrânia. Não defendem a invasão, os calimeros, mas a culpa é do Ocidente, dizem os calimeros. Condenam Putin, mas a provocação veio da NATO. Falam e escrevem até demais, mas dizem-se vítimas de cancelamento e falta-lhes liberdade de expressão, calcule-se. Muitos, se estivessem na Rússia, estavam caladinhos, provavelmente, a não ser que elogiassem Putin. Muitos destilam ódio ao capitalismo ocidental, mas queixam-se das campanhas de ódio contra os comunistas. Em França, preferem votar Le Pen ou abster-se, pondo em risco as próprias liberdades. São mesmo parvos de todo os calimeros de Putin. E assim a nota de abertura do Alberto Magalhães. Ora, nesta torta e direito das notas de abertura entramos no tema da agenda, um tema em que falamos sobre o número de pedidos de proteção temporária que Portugal recebeu. São 31.543 contabilizados até ao dia de ontem. Pedidos de proteção temporária de cidadãos ucranianos e estrangeiros residentes naquele país. Isto aconteceu desde o dia 24 de fevereiro, ou seja, desde que aconteceu a invasão russa. Bento Anastácio, de que forma é que se podem acolher e o que é que nós podemos fazer para acolher estas pessoas, estas mais 31.000, e vamos ter mais, certamente. Claro. O que é que nós podemos fazer? Que respostas é que são necessárias ser dadas pela sociedade e pelo Estado para acolher estas pessoas? Alguns que pensam e têm em mente regressar já amanhã à sua casa. Exato. Mas outros que também têm a noção de que isso não acontecerá e vão querer estabelecer-se aqui durante algum tempo, pelo menos, claro. E outros, quiçá, até para sempre, mas acredito até que tenham muito esta visão mais de curtíssimo prazo e de médio prazo. Mas o que é que se pode fazer? Há uma questão que é comum a todos os refugiados, a todas as pessoas que fogem da guerra, seja da guerra da Ucrânia, seja da guerra da Líbia, seja da guerra do Iraque, seja da Palestina, seja de onde for, é voltar a casa. É estar fora do seu país, estar fora da sua terra, o menor tempo possível. Portanto, quando saem, 99,8% diria eu, saem com vontade de voltar ontem, de preferência. O que é facto é que esta guerra já dura mais do que alguma vez eu supus. Eu sou daqueles que até supunha que não iria haver guerra, vejam-se só. Essas pessoas vão ter que ter alguns apoios. E neste momento a mim preocupa-me mais o apoio a nível psicológico, o apoio a nível da junção das famílias, o apoio a nível humano, do que propriamente o apoio a nível material. É fácil para um país europeu minimamente civilizado como nós, receber 40, 50, 60 mil pessoas e ter sítio onde as meter de forma temporária, porque em princípio serão de forma temporária, e aí deixá-los estar. Mas penso que isso não é o suficiente. É necessário o acompanhamento, é necessário que cada um de nós que se cruza com eles, com os refugiados que vêm para as nossas terras, que os sinta sentir bem-vindos. Sentir que nós os acolhemos de forma humana, de forma solidária, de forma fraterna. A fraternidade e a solidariedade, neste momento, e logo após a saída, é o mais importante, é o que as pessoas mais sentem falta. Sentem mais falta de um abraço do que de um casaco, em algumas circunstâncias. Portanto, o que eu apelo, de facto, é que haja da parte de quem se cruza com eles, da nossa parte que vamos receber estes 30 mil e os outros 30 mil que venham, não só os da Ucrânia, obviamente, os da Palestina, os da Líbia, os do Afeganistão. Nós, quando recebemos quem é expulso da sua terra à força de bombas,
temos que pensar que essas pessoas precisam, obviamente, de comer, obviamente, ter um sítio para trabalhar e para viver, mas precisam, sobretudo, sentir que são bem-vindas, que são bem recebidas, porque estão numa das alturas mais críticas das suas vidas. E, sobretudo, as crianças, nós devemos ter muito cuidado nisso, para elas, no mínimo, sentirem que são bem-vindas, já que se foram expulsas dos seus locais de vida, das suas terras, que no sítio onde contam passar muito pouco tempo, se calhar algumas delas vão passar mais tempo do que querem, alguns provavelmente não voltarão, e seja como for, nesta altura, penso que o mais importante é sentirem-se bem-vindos, e porque só quem já alguma vez foi expulso pelas bombas sabe o que é isso. Mas, independentemente disso, nós somos um país de imigrantes, somos um país com gente em todo o mundo, e somos um país que sabe receber, até porque os turistas vêm muito a Portugal, porque nós somos um povo acolhedor. Sejamos também um povo acolhedor com quem, nesta altura muito difícil da sua vida, por cá, terá que estar. Obrigado, Bento. Ricardo Freixal, o que é necessário fazer para podermos acolher bem estas pessoas e também integrá-las no momento, para já recebê-las e integrá-las no momento que eles queiram cá estar no nosso país? Para já são 31 mil, será que vão ser muitos mais? Oxalá que não sejam muitos mais, e isto, se isto significasse o fim da invasão e o fim daquele período conturbado que esta gente é obrigada, sem saber porquê, a viver. O Bento diz que já passou por uma situação quase semelhante a esta, se calhar com um grau de tenebrosidade diferente, não é? Ou sem tenebrosidade, mas passou pelo incómodo de ter sido expulso também por razões bélicas, outras que não esta. Nós todos convivemos com a guerra nas antigas colónias, mas muito à distância, ou seja, nunca sofremos o impacto direto desse tipo de guerra, e portanto não podemos pensar sequer o que é que isso representará para o cidadão mais incauto, mais desprotegido. E o facto de Portugal ser um país que é escolhido, ou que tem capacidade para acolher gente que está a passar por um período muito difícil da sua vida, deixa-me de uma forma confortável, porque, pese embora todas as vicissitudes do dia-a-dia que nós temos aqui, ainda somos, para estas pessoas, para estes refugiados, somos ainda um paraíso que os acolhe, e oxalá que o Luís Matias perguntava-me, Ricardo Feijó, o que é que nós podemos fazer? Bom, eu não faço a mínima ideia, porque uma operação deste tipo envolve questões de natureza de espaço físico, de acolhimento, de natureza material, de natureza de apoio psicológico também, de socialização de toda esta gente no seio de uma comunidade que tem neste momento alguma paz e alguma calma, e portanto que tudo possa ser feito para que todos estes pacientes de guerra possam encontrar aqui alguma paz de espírito, alguma comodidade, se é que alguém pode estar cómodo quando os seus familiares estão em guerra, quando os seus lares foram destruídos, quando o seu país foi invadido. Eu estudei em Espanha nos anos 80 e privei de perto com um colega meu libanês, e para mim eu dá uma sensação que, se tivermos algum dia guerra, eu só se for obrigado a sair daqui porque eu lutarei. E fazia-me impressão, porque o meu conceito de invadir, de invasão, de guerra, é nós estarmos ali na linha da frente, ou na segunda linha, conforme for o nosso papel nessa guerra. E perguntava-lhe como é que ele conseguia, estando o país dele sujeito um período de guerra como estava nessa altura, nos anos 80, como é que ele conseguia estar? Eu dizia que estava, o espírito era este, dizia-me estou, porque é necessário quando o Líbano obtiver a paz, e ele estava muito longe de saber o que é que se passaria depois, até agora, no Líbano,
ele dizia-me que o Líbano vai precisar de gente, vai precisar de quadros, vai precisar de gente para se formar, e nós estamos fora, estamos a preparar para o pós-guerra, tem que haver alguém a preparar-se para o pós-guerra. Eu não sei se isto era estratégico, se não, mas era uma forma de estar em tudo isto, e acho que toda esta gente que aqui está, que o movimento diz estará desejando regressar às suas terras, às suas casas, oxalá que durante o tempo que aqui está, se tiverem possibilidades de se preparar ou de se continuarem a preparar para as suas vidas, para a sua formação, para o período pós-guerra na sua terra, e se nós pudermos contribuir de alguma forma positivamente para isso, é nobre este espírito, é nobre este estado e sei lá, um atenuar de todas aquelas mazelas que esta gente está a sofrer a vários níveis. Eu não posso imaginar sequer, e há nobrezas nesta forma de comportamento, e ainda bem que Portugal tem capacidade, oxalá que acolha bem, a todos os níveis, e oxalá que Portugal conserve esta capacidade de acolher e de se manter nobre neste tipo de comportamento. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, será que provavelmente vamos receber muitos mais refugiados ucranianos? Para já são 31 mil pedidos, mas adivinha-se que possam vir mais, naturalmente. Nas escolas, as escolas têm sido um dos pontos onde se observa mais rapidamente esse trabalho de integração ou de recepção das pessoas, digamos assim, acolhimento, porque já está a acontecer. O que é que pode mais ser feito? Deve haver mais trabalho do Estado nesse sentido? Não? É a própria sociedade em si que vai encontrar as respostas, por exemplo, no tecido económico e empresarial também para integrar estas pessoas no mercado de trabalho? Já vamos ouvir o Alberto Magalhães, que está à distância, mas tem o microfone desligado. E agora sim, já está desligado. Tinha sim, senhor. E fizeste muito bem, porque isto é mesmo assim. É conveniente que assim seja. Dizia eu, uma pequena correção, 31.543 pedidos que foram aceitos, que já foram aceitos. Não sei quantos pedidos já existem ainda à espera de aceitação por parte de Portugal. Desses 31 mil, 21 mil são mulheres, 10 mil são homens, isto grosso modo, e 11 mil são menores. Claro que os menores são os que me preocupam mais. Embora, assim, em termos gerais, tanto as mulheres como os homens, em princípio, na sua maioria, terão mais de 60 anos, e as crianças, grosso modo, não podem ser todos metidos no mesmo saco. Isto a propósito dos traumatismos, não é? E da necessidade de apoio psicológico. Porque provavelmente alguns fugiram antes das atrocidades chegarem junto deles, ao passo que outros presenciaram atrocidades. E, portanto, há que distinguir em grau o traumatismo de cada um deles. Embora, obviamente, quem foge da sua terra, algum traumatismo há de ter. A mim preocupam sobretudo os menores. E preocupa-me, desde logo, uma coisa, é que o Estado português não consegue dizer quantos destes 11 mil menores estão sozinhos, sem nenhum familiar, sem nenhum acompanhante. Sabe-se, e isso o Governo diz-nos, que a maior parte destes menores estão acompanhados não dos pais, mas de algum familiar. Avó, tio, primo. Agora, propriamente, os que estão sozinhos e que, portanto, quase inevitavelmente, ou vão para famílias de acolhimento que em Portugal quase que não existem. E eu um dia hei de escolher este tema da falta de famílias de acolhimento em Portugal como tema para o nosso programa. Quase que não existem. Outros, a maior parte, provavelmente, desses menores desacompanhados foram encaminhados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens para lares de jovens, para centros de acolhimento de crianças, e isso é que me parece mal. Parece-me mal porque nós já temos demasiadas crianças portuguesas em centros de acolhimento que deviam ser centros de acolhimento temporário e que se transformam em centros de acolhimento perpétuo, e não queremos que agora venham também crianças ucranianas padecer os mesmos tratamentos, maltratamento, que o Estado dá às nossas crianças, por falta das tais famílias de acolhimento que em qualquer país civilizado são a base
das crianças que não têm os pais consigo, ou que não têm familiares que tomem conta delas. Depois gostava de dizer que os ucranianos, com estes 31.500, este aporte, passa a ser a segunda maior comunidade de migrante, ou comunidade estrangeira, aliás, em Portugal. A primeira é o Brasil, com 210.000, já agora por curiosidade, e o Reino Unido, que era a segunda, passa para terceiro lugar com 42.300. E também queria chamar a atenção para isto. Migrante não é refugiado e refugiado não é migrante. O Estado português e alguns governantes, pelo menos, no princípio da guerra da Ucrânia, parece que fizeram uma certa confusão entre refugiados e migrantes. Eu ouvi ministros a falar da mão de obra, que até podia ser bom para Portugal, mão de obra qualificada da Ucrânia. Eles não vêm para trabalhar em princípio, vêm para se refugiarem, que é uma coisa diferente. Claro que podem trabalhar e até devem trabalhar, e se calhar os que arranjam emprego provisoriamente estarão melhor do que estarem sem fazer nada. Mas não é essa a nossa obrigação, não é tratá-los como migrantes. A nossa obrigação é tratá-los como refugiados que, mais tarde ou mais cedo, vão voltar para a sua terra. Era bom para nós que ficassem. Eu não digo que não, porque os ucranianos são um povo extraordinário, como nós já conseguimos ver na outra vaga, e essa sim, de migração ucraniana no século passado, e verificamos que os ucranianos são um povo extraordinário, que se adapta extraordinariamente bem, estuda maravilhosamente, as suas crianças e os seus jovens dão exemplos de dedicação ao estudo aos nossos jovens e às nossas crianças, e portanto, para nós seria maravilhoso ter muitos imigrantes ucranianos, isto é, muitos refugiados a transformarem-se em imigrantes. Não queria terminar sem dizer para concluir, cuidado. então. Sim. Sem dizer cuidado. Porquê? Porque a embaixadora da Ucrânia queixa-se de que existem 4 associações, 4 organizações pseudo de apoio aos ucranianos que chegam a Portugal, aos refugiados ucranianos, e que estão ao serviço da Rússia. Têm sido financiados pela Fundação Ruski Mir, criada pelo Vladimir Putin em 2007, para apoiar e divulgar a cultura e a língua russa no mundo. E neste momento cortaram essas relações na internet e tal, mas podem estar a colocar em causa a segurança dos refugiados e dos seus familiares que ainda lá estão na Ucrânia a lutar. E aproveitar, agarrar precisamente nessa tua deixa para uma questão final de resposta relativamente rápida sobre os riscos, porque também houve alguns alertas sobre os perigos do tráfico humano, Bento, e estará a Europa e nós também a olhar para esse problema com olhos de ver. Olha, já não há muitas notícias sobre o assunto e, portanto, parece que a coisa estará mais ou menos controlada, mas será assim mesmo? Não está nem de perto nem de longe do que eu sei e do que me chega através das redes de solidariedade com refugiados europeus. Existe, de facto, um problema grave. Não se sabe de várias, nem o número é exato, mas calcula-se que mais de 500 mil de crianças ucranianas andam por aí, saíram do país, não se sabe pela mão de quem, não se sabe muito bem para onde é que foram, e houve no início desculpem a expressão, uma rebaldaria de nacional-porreirismo. Qualquer sujeito que chegasse com uma carrinha de 9 lugares, enchia de ucranianas e de crianças e abalava, sabe-se lá para onde, sem nenhum controle.
porque essas redes de tráfico humanas funcionam em todos os cenários de guerra. Portanto, e há uma coisa que nós não devemos esquecer, que é já antes da guerra, durante os vários períodos, que é a ligação forte que há entre a máfia ucraniana, a máfia russa e o tráfico humano. São as mulheres para a exploração sexual, são as crianças para adoções esquisitas, algumas delas com características de semi-escravatura, e isso é uma questão muito importante. Questão essa que o secretário-geral da ONU já levantou, que as organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch levantou, como a Unicef está farta de levantar, e que os governos, sobretudo da Roménia e da Polónia, estão a superar para o lado. Os da Polónia já não podem, porque a rapaziada da Alemanha lhes puxou as orelhas, mas por este momento diz-se que há uma rota romena de tráfico humano com base nestes refugiados e na máfia ucraniana. Vamos ouvir então o que diz o Ricardo Freixal sobre este assunto e se no seu entendimento as autoridades devem estar aí mais atentas ao que pode acontecer com o risco de tráfico humano. Não estava, nós às vezes orientamos o nosso padrão de comportamento e de sentimento e de análise por aquilo que são os nossos pilares fundamentais de formação. E aí abrimos um pouco o flanco, ou seja, não era capaz de imaginar que ainda estava tão informado quanto o Bento acerca da hipótese destes cenários acompanharem sempre os cenários de guerra, vamos lá, passo o pleonasmo. Naturalmente que sou hipersensível ao tráfico, mas ao tráfico nos seus senso lato, não é? E também, muito mais, aquilo que é o aproveitar destas especificidades criadas pelos cenários de guerra para que continuasse a haver continuasse a existir fenómenos de tendencial escravatura ou de tráfico de gente, seja ela quem for. Portanto, que as nossas autoridades e que todas as autoridades a nível internacional estejam de facto atentas a estes aspectos e que nós não possamos ser confrontados com o aproveitamento da fragilidade desta gente para fins menos nobres. Quer dizer, é impensável. Portanto, isto é aí que a justiça seja implacável, que os serviços oficiais responsáveis pela investigação e pelo cautelar destas situações estejam alerta a 300%, como se costuma dizer, e que possam evitar que qualquer fragilidade possa ser aproveitada para fins que não sejam nobres, não é? Alberto Magalhães, obrigado, Ricardo. Alberto, já estavas há pouco a lançar o tema para este domínio, com o alerta, citando o alerta feito pela embaixadora da Ucrânia em Portugal. Esta é uma questão que pode ser sinalizada por quem? Pelos serviços sociais, pelas entidades de investigação policial. Quem é que pode estar de olho, digamos assim, na primeira linha para prevenir e, no caso não conseguir prevenir, para retirar pessoas destes circuitos? Na primeira linha, como diria o Bento, deviam estar as pessoas na Ucrânia, quando apareceram lá as tais carrinhas com lugares vagos para mulheres e crianças. Aí é que seria a primeira linha, não é? De prevenção. Depois disso é mais difícil e penso eu que pertence à polícia e também aos serviços sociais, mas sobretudo à polícia, descobrir essas redes e neutralizá-las e libertar as pessoas que de algum modo possam estar a ser escravizadas.
Eu falei destas 4 associações num outro âmbito, não é? Não no tráfico de pessoas, mas mais no âmbito da segurança. Aliás, a embaixadora ucraniana contactou os nossos serviços de informações, o SIS, e forneceu-lhes documentação que prova as ligações destas 4 associações à Rússia, de Putin, e à Fundação Ruski Mir, e o cuidado da embaixadora é pela segurança não só dos refugiados, sim senhor, não está excluído também o contacto com redes de tráfico de pessoas, mas sobretudo com a segurança dos familiares que estão na Ucrânia e que estão a lutar na Ucrânia, não é? E que podem ser denunciados, digamos assim, por essas redes que atuam aqui em Portugal. Deste tema. Só que uma parte, e que me perdoem, o Medina está controlado, não? O Medina está controlado porque tiraram-lhe da Câmara de Lisboa, portanto já não há problema. Está controlado, está bem. Ou seja, malzinho. Só duas ou três coisas sobre esta questão. Primeiro, as autoridades russas e Sua Excelência, a sua embaixadora, são quem menos pode falar de perigos de tráfico humano e de perigos de segurança. E de perigos. Querias dizer Rússias? Querias dizer ucraniana. Não tem. Queres dizer mal dos ucranianos, mais uma vez? Ora, vá lá. Eu não quero dizer mal dos ucranianos, estou a dizer mal dos ucranianos, dos russos e dos outros todos. Não é porque uma besta invadiu a Ucrânia que o regime ucraniano passou a ser um bando de não, mas cordeiros. O regime ucraniano não é um bando de cordeiros porque tu estás intoxicado pela propaganda russa que começou desde 2014 a chamar-lhes nazis. E tu estás intoxicado por essa propaganda. Estou. Sabes qual é o número de emprenhaste pelos ouvidos. O país com maior índice de prostituição na Europa? Deve ser a Ucrânia, pá. Pois era. Deve ser a Ucrânia. Olha, eu estive na Rússia e a prostituição era por todos os lados. E também a Europa. Pois, também a Europa. Também a Europa. Agora, vir cá, passar isto tudo a cordeirinhos, não são cordeirinhos. Não. Terminamos este tema, sim. Terminamos este tema não e são partimos. Cordeirinhos de hoje. São prostitutas. O Bento tinha aqui uma nota. Bento, tem que ter mesmo um segundo muito rápido para podermos ir ao segundo tema, porque tu tens o Bento ainda por cima do teu segundo tema, ele tem o tema, não é? E já está a falar pela terceira vez. Exato, está a falar pela só uma terceira palavra, vez. tem que ser mesmo rápido. Então pronto, eu só dizer que os beatos e os pastorinhos de Fátima ali da Ucrânia não são tão santos quanto isso. Pronto, mas outro dia falaremos sobre isso, o programa tem que seguir. Exatamente, e temos um segundo tema que é muito pertinente no momento e é trazido pelo próprio Bento Anastácio, é o Orçamento do Estado, mas também com o retificativo à porta, não é assim? Como é que lhe chamaste, Bento? Qualquer coisa, espera aí que eu vou fazer um retificativo e já vem. Vamos começar pelo princípio. O orçamento que foi apresentado e será aprovado, e essas coisas todas, por aí fora, é o orçamento deste governo. Um governo tem o direito de apresentar o orçamento que quiser e bem lhe apetecer, é por isso que é governo. Este apresentou este. Na sua base, o mesmo orçamento que foi chumbado e que o António Costa fez questão de referendar. Disse ele, sempre durante a campanha, que o orçamento era aquele. Portanto, é absolutamente legítimo que tenha apresentado um orçamento igual. Só que as circunstâncias em que um orçamento foi apresentado da primeira vez e da segunda são completamente diferentes. Nós não podemos continuar, e por serem diferentes e serem irrealistas, é que me parece que o Governo está neste momento a preparar um orçamento retificativo e para que não ficassem duodécimos durante mais uma quantidade de tempo, vai de apresentar já este orçamento. Dizer que este orçamento é completamente alienado
porque prevê coisas que não existem, a não ser no País das Maravilhas. Mas esse era da Alice, não é do Costa. Não vai haver um índice de inflação média ao final do próximo ano de 2,2, não vai. Ou de 4, não vai, vai ser mais. É um orçamento que esconde por trás de si a inflação e a crise inflacionária que aí vem, com aumentos não só por parte dos impostos indiretos, porque com o aumento do preço dos produtos, com a inflação, vem o aumento do IVA, portanto o governo vai arrecadando mais uns tostões por cada vez que aumenta o que quer que seja, não é por aí, portanto a questão das receitas, a coisa mantém-se, mas há uma coisa que se esquece perfeitamente, que é, para que haja o crescimento económico, é necessário que as pensões, é necessário que os salários, no mínimo, acompanhem a inflação. Nós temos um governo que sabe que vai ter para cima de 4% de inflação e tem a pouca vergonha de aumentar os seus funcionários, de aumentar os seus reformados em 0,9%. Quando o Estado aumenta em 0,9%, obviamente que os privados vão seguir o mesmo exemplo. E nós vamos ter, outra vez, uma quebra brutal do poder de compra dos salários. Nós vamos ter os trabalhadores e o povo a sofrer outra vez e a pagar com língua de palmo a crise que aí vem. Já toda a gente previu a crise, todos os países estão a resolver isso, à exceção de nós, porque o senhor primeiro-ministro embirrou com 0,9 e é 0,9 que vai haver. O que quer dizer que vai haver um decréscimo real nos salários de à volta de 3% este ano. Como se nós fizermos um estudo e vemos os números nos últimos 10 anos, vamos ver que os trabalhadores portugueses perderam em média 13% do seu poder de compra. E este ano vamos perder ainda mais poder de compra. E o senhor Ministro das Finanças tem o despudor de apresentar um orçamento como se nós tivéssemos numa altura, sei lá do que é, de crescimento, tivéssemos encontrado 4 poços de petróleo e 10 minas de diamantes por metro quadrado. E é tirar a areia para os olhos dos portugueses. E eu desculpo aos políticos tudo, e a todas as pessoas tudo, menos uma coisa, que é a desonestidade intelectual. E ao apresentar este orçamento é uma desonestidade por parte deste governo. E isso é que me deixa preocupado. Tem o direito de apresentar o mesmo orçamento? Tem, sim, senhor. É moralmente aceitável que, sabendo que os índices estão errados, o continua a fazer? Não. É decente para um governo de um partido que se diz socialista que haja uma previsão de um corte de mais 3% no poder de compra do povo? Não. Portanto, este orçamento então, é, de facto, brincar connosco, é acabar com os duodécimos e enviar o país para um regime de austeridade outra vez. Só mesmo para acabar, dizer que, por exemplo, então, começou outra vez a conversa das gorduras do Estado. E toda a gente sabe de que se fala quando se fala de gorduras do Estado. Já vamos aí quando se fala de gorduras do Estado, fala-se do Serviço Nacional de Saúde, fala-se da habitação, fala-se da educação, fala-se de todos os serviços, tudo que os portugueses têm direito. Vou aqui, não sei se o Bento me autoriza a dizer que ele está a falar de austeridade, é isso? Exatamente. Pronto, então vamos usar essa palavra para passar a palavra ao Ricardo Freixal. O nosso orçamento é um orçamento de austeridade. Será que vamos ter, temos já um orçamento de austeridade, um orçamento irrealista, ou vamos ter orçamentos de austeridade daqui para a frente? Ricardo. Mas já estamos a olhar para este, atenção. O que nós estamos sujeitos aqui há muito tempo é uma austeridade independentemente dos orçamentos, não é? Somos obrigados a ser austeros, aqueles que não são naturalmente na sua formação, independentemente dos orçamentos, porque de facto, como diz o Bento, para já dos ou três aspectos aqui de pormenor, de facto, o seu orçamento, este é o mesmo que era em novembro, não está bem porque a conjuntura é completamente diferente e, portanto, o orçamento tinha que, naturalmente, evoluir
no tempo e em função daquilo que é a conjuntura atual em termos de economia nacional, como reflexo da economia global à qual estamos sujeitos, não é? E até por produtos de primeira necessidade, seja para as famílias, seja para as atividades distintas, diversas. E, portanto, está errado. Mas depois vem o ministro Medina e diz que não, este é o meu orçamento, este é o meu orçamento. Bom, vou fazer rapidamente, e sendo o orçamento dele, com garbo, ele o diz, não agrada nem à esquerda nem à direita, imagine-se, nem a Cavaco Silva. Portanto, quer dizer, a esquerda argumenta como o Bento acabou aqui de argumentar, que de facto está iminente a redução e o aumento da redução do poder de compra da classe trabalhadora, da classe média em geral também, e há aqui o foco em políticas que são de facto, que nos atiram, que nos remetem para a austeridade. Os outros partidos, que não aqueles ditos à esquerda do Partido Socialista, condenam também, porque dizem que não vêem no orçamento linhas mestras de ação que possam servir para dar a volta a esta nossa economia e preparar-nos para sermos menos vulneráveis a situações de contingência como estas estão a acontecer, por exemplo, aqui em cenário de guerra. E aí, Cavaco Silva, que não morre de amores, nunca morri de amores por Cavaco Silva, para suas opiniões, para a sua política, enfim, por várias razões, mas diz que, de facto, falta, e eu aí concordo. Bom, quem sou eu para concordar com uma sumidade a nível económico, de economia, como é Cavaco Silva, mas vejo, enquanto cidadão e operador na economia nacional, vejo que de facto não há linhas mestras, não há pilares fundamentais que possam estruturalmente modificar. Já estamos aqui a ouvir o Ricardo Freixal, não sei se será possível retomar esta ligação para já com o Ricardo, mas estava também a esgotar o seu tempo. Bem, não é possível termos o Ricardo, vamos para o Alberto Magalhães. Alberto, temos um orçamento de Estado escrito e desenhado em novembro do ano passado, como aqui disse o Ricardo Freixal, e como o Bento aqui já falou, aplicado em março. Provavelmente virá aí um retificativo, ou achas que isso não acontecerá e o governo está desligado da realidade? Isto é tudo muito estranho, não é? Porque é um orçamento negociado em geringonça, com muitas cedências, entre aspas, ao PCP, mas que, pelos vistos, não eram cedências ao PCP, porque são assumidas como suas pelo governo, por este governo socialista. E mais, depois de ter sido chumbada em geringonça em 2021. Portanto, isto é estranho. Mas, de qualquer maneira, de facto, é um orçamento muito semelhante ao orçamento chumbado em outubro, e depois com algumas adaptações de pormenor para se adaptar a esta inflação nova, mais galopante, de tempos de guerra. É um orçamento, portanto, de curto prazo, porque vai depender muito da evolução da conjuntura mundial e ninguém sabe como é que essa conjuntura vai evoluir. Aí eu não culpo o Medina, nem culpo o governo português disso, porque não podia ser de outro modo. As circunstâncias assim obrigam. Algumas notas sobre o orçamento. É um orçamento que é pouco reformista, o que não admira, porque o de outubro de 2021 já não era nada reformista, antes pelo contrário. Fala de reformas, fala de algumas reformas, mas tudo muito leve. Quando nós precisávamos de reformas a fundo na fiscalidade, no poder judicial, na parte judicial do país, precisamos de um Serviço Nacional de Saúde completamente diferente, porque o que existe está a cair em cacos. Há demissões de médicos por todo o lado, há demissões de diretores de serviço por todo o lado. Precisávamos de uma escola completamente diferente,
descentralizada, mas verdadeiramente descentralizada, não é descentralizada nos edifícios e no pessoal da limpeza, é descentralizada a sério, com os diretores de escolas a serem responsáveis e responsabilizados pela contratação de professores, porque os professores não podem continuar a ser contratados a nível nacional. Dá a barraca que dá com pessoas de Lisboa a irem para Trás-os-Montes e pessoas de Trás-os-Montes a virem para Lisboa ou para o Algarve. Quer dizer, há uma série de barracadas no nosso país que deviam estar previstas logo de início neste governo, que devia ser um governo de combate para nos tirar da cauda da Europa. E o que nós vemos é coisas medianas, medíocres, reformazinhas, tão pequeninas que mal se vêem. 3 notas, sobretudo. O aumento de 2,5% na defesa em tempos de guerra, em tempos de armamento da NATO, em tempos em que a Alemanha se está a armar como nunca se armou desde a Segunda Guerra Mundial, é delirante. É de brincadeira. Com uma inflação a 4%, um aumento de 2,5% na despesa é de brincadeira. Isto é, vai haver menos dinheiro na prática do que existiu o ano passado. Uma coisa positiva, reduzir a dívida para 120% do PIB parece-me positivo. Nós não podemos continuar a ter dívidas de 130% do PIB. Temos que reduzir a dívida para baixo dos 100%, o mais rapidamente possível, porque os juros vão aumentar certamente, e agora que existe inflação é limpinho. E, portanto, parece-me de bom tom e parece-me positivo que o Fernando Medina se proponha baixar a dívida pública para 120% e o déficit para 1,9%. É prudente, nós queremos juros baixos na nossa dívida, não queremos alertar os mercados, não queremos alarmar os mercados. Já quanto ao aumento de salários e pensões, concordo um bocado com o Bento, quer dizer, dizer que o aumento dos salários e pensões da função pública para acompanhar a inflação é estar a aumentar a espiral inflacionária e depois explicar assim a coisa. É que aumentando os custos de produção, depois aumenta-se a inflação. Quais custos de produção? Da função pública? A função pública é algum parque industrial? O que o Medina quer dizer é que os aumentos na função pública depois levam também a aumentos na privada. Ora, isso não é assim. Isso não é assim. E mesmo que fosse, se o governo se comprometeu a que aumentava os salários da função pública num ano de acordo com a inflação do ano anterior, se a inflação vai ser de 4%, para o ano, no orçamento de 2023, tem que vir um aumento de 4%, que é o que está previsto para este ano de inflação. Ou não será assim? Quer dizer, só para acabar com a austeridade. O governo quer nos apertar o cinto. Quer sim, senhor. Chamar isso austeridade, ou chamar apertar o cinto, ou chamar outra coisa qualquer, para mim é indiferente. Mas também devo dizer o seguinte: nós vamos ter que apertar o cinto. Nós, e quando digo nós, somos nós os europeus, porque a guerra na Ucrânia, o corte e as sanções de gás e petróleo que vão ser inevitáveis à Rússia, vai fazer com que os custos de produção aumentem em toda a Europa e vai fazer com que os europeus tenham que apertar o cinto. Os alemães vão ter que apertar o cinto porque o gás vão ter que comprar gás mais caro, os franceses vão ter que apertar o cinto e os portugueses vão ter que apertar o cinto. E os espanhóis também. Bento, temos então um orçamento de austeridade que, pela primeira vez, vamos dizer, olhando para os últimos que não eram apresentados como de austeridade, mas este está a tocar nos salários. Era algo que nos últimos 6 anos não acontecia, não era? Ou não? Agora sim, Bento, agora sim já conseguimos ouvir. Eu, contrariamente ao Alberto,
acho absolutamente indecente um aumento na defesa de 2,5%, já que é um aumento que é quase o triplo do aumento para o Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que há pessoas que acham que isto dos exércitos cheios de modernices... É só fazer que já cá estou. Mas qual é o aumento de 2,5%? Se a inflação é 4%, não é um aumento, é uma diminuição. Pior, coitadinha da diminuição do então não é? Sim. Eu estou muito mais, eu estou tão preocupado com isso que até nem durmo. E espero muito bem que alguém... Em que áreas? Na área o aumento na área da defesa é completamente escandaloso. Quando nós temos um Serviço Nacional... Escandaloso. Completamente escandaloso. Completamente... Sim, posso? Vamos lá ouvir o Bento. Pois, quando temos o Serviço Nacional de Saúde a necessitar de ser financiado, já que há hospitais a romper por todo o lado, quando temos profissionais a cair para o lado de cansaço porque precisamos de mais gente, quando pensamos na habitação, quando pensamos na educação, que para mim são muito mais importantes que a defesa. Mas claro, vem agora aqui, temos todos que baixar as calcinhas e fazer o que a NATO diz. O senhor Trump... Nós somos a NATO! Nós somos a NATO! Sim, nós somos a NATO e somos os maiores do mundo. A questão é esta, pura e simples é esta. O Sr. Trump quis, no seu tempo, que os países tivessem todos 2% do seu PIB para a guerra. Nós não vamos ter nunca na vida, porque nós temos coisas mais importantes do que estar a alimentar a indústria do armamento. Eu não tenho nada que estar a pagar a crise da Bolsa Americana. Queres orçamento para... Qual a crise da Bolsa Americana? Eu quero pagar, eu quero que o meu orçamento... O compromisso dos 2% é um compromisso dos países todos da NATO. Não tem nada a ver com a crise americana. É um compromisso estúpido. Pronto. Mas, é um compromisso estúpido, mas não tem nada a ver com a crise americana. Pronto, fosse para onde mais? Isso é que é um argumento estúpido. O dinheiro, de forma muito rápida, é necessário maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, é preciso maior investimento em educação. E isto são aí é que é necessário aumentar eu acho que mais que maior investimento é preciso mais cabeça. Mais cabeça na organização dos serviços de saúde e nos serviços de justiça e nos serviços de educação. É mais cabeça, não é mais dinheiro. E na defesa também. E se calhar nós temos... há coisas que eu discordo perfeitamente. Eu não consigo perceber para que é que nós precisamos de frotas de flotilhas de F-16 ou esquadras, como é que se chamam lá essas coisas de aviões, quando não temos meia dúzia de barcos para patrulhar a nossa costa, quando os nossos pescadores precisam de ser salvos, ou quando os espanhóis nos vêm roubar os peixes, ou quando os gajos da América Latina nos vêm trazer a cocaína. Eu estou muito mais preocupado com isso, e aí é que deve ser feito o investimento. É proteger a nossa costa. Proteger as nossas costas, proteger os nossos pescadores. Okay. Agora, andar a F-16 na Finlândia e na Roménia com o meu dinheiro... Deem o meu dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. Isso é de um populismo extraordinário. Chama-lhe o que tu quiseres. Estás mesmo populista de todo. É para aprender contigo. Chega. Não, aprendi contigo e com o beijamão à Ucrânia. Deixem-me passar ao Ricardo Freixal. Chama-lhe o que tu quiseres. Bento, deixa-me passar ao Ricardo Freixal agora, porque o Ricardo estava a concluir há pouco e é mesmo muito breve. Porque temos de terminar o programa, ainda passo pelo Ricardo e pelo Alberto para 30 segundos cada um. Ricardo, prioridades deste orçamento, mais para a defesa, mais para a saúde, o que é que, por exemplo, num setor que conhece bem na agricultura, o que é que acha que pode ser feito ou não? A agricultura tem que se bastar, o orçamento está apresentado, quer dizer, estamos aqui a partir do princípio que pode haver um retificativo. A agricultura tem que se bastar ela própria e pronto. Bom, não é só isso. Vamos lá ver. Eu há bocado não sei se fui ouvido na totalidade ou não. Quase na totalidade. Não, a minha ênfase foi na necessidade de, transversalmente aos quadrantes políticos que são governo, que os orçamentos possam ser transversais também e que visem alterações de natureza estrutural que possam
consolidar bem a economia e torná-la menos resiliente devante a estes aspectos de ano a ano ou de contingências como este cenário de guerra que está a acontecer agora aqui. Eu tenho para mim que, bom, há de facto aqui todos nós, quer dizer, de uma forma ou populista ou não populista, todos nós somos mais sensíveis. Se perguntarem, temos aqui dinheiro para gastar, gastamos no quê? No bem-estar dos cidadãos em termos da saúde, da educação, da habitação, parece essa canção da cantiga do outro, ou então gastamos na guerra. É claro que todos nós prescindimos dessa coisa de gastar na guerra normalmente. Agora, há questões de natureza institucional e compromissos de Estado que nós temos que garantir. Agora, o que nós podemos, o Bento disse, mas os aviões terão que ir à Finlândia, terão que ir onde quer que tenham que ir no âmbito dos protocolos assinados e no âmbito da NATO ao qual nós pertencemos. Agora, o problema é que, eventualmente, podíamos contribuir dessa forma, mas, se calhar, poupar de alguma forma a nível interno. Uma reestruturação das Forças Armadas também não fazia mal nenhum, com certeza. O problema, Bento, não é a falta de barcos, o problema é a falta de outras coisas ou ver outras coisas dentro das Forças Armadas. E, portanto, eu não sei, mas... Para concluir, então, temos... Ricardo... Era uma reestruturação. Ou seja, temos que ser eficazes também e temos que usar de uma forma eficiente os recursos, nomeadamente os recursos humanos, mas, sinceramente, quer dizer, as Forças Armadas portuguesas não comportam mais de 50% de grandes oficiais, generais e para-generais e contra-almirantes e almirantes e não sei o quê, e poucas praças. Vamos poupar naquilo que não é fundamental. As Forças Armadas podem funcionar à mesma, sem essa quantidade de desfias, seguramente qualquer um de nós, mesmo sem ser estratega, consegue entender isso. E, agora, não podemos abdicar também dos nossos compromissos. E obrigado, eu Ricardo. acho que não há, poderá não haver, desde que o Estado fosse capaz, estivesse bem preparado e bem consolidado, e a economia bem consolidada, poderia não haver compatibilidade entre o cumprir de acordos, mesmo no âmbito da segurança internacional, e o garantir à população o bem-estar essencial na saúde, na educação, Muito bem, Ricardo. Obrigado. Apenas uma pergunta, resposta breve para o Alberto Magalhães. Quando é que vamos ter então um orçamento retificativo? Porque já percebemos que há muita coisa que vai ter de ser mudada, até mesmo pelas vossas por aquilo que aqui disseram, não é? Sim, não sei se vai haver um orçamento retificativo, porque o governo tem uma margem de manobra grande, porque orçamentou para o primeiro ano de pandemia uma série de apoios que depois não gastou. Isso serviu-lhe no segundo ano de pandemia para prometer ainda mais apoios que não gastou. E, portanto, neste momento há um fundo grande de dinheiro que não foi gasto em apoios. E vai haver um aumento do IVA, das receitas do IVA por causa do aumento generalizado do custo de vida, e portanto o governo é capaz de ter uma plataforma suficientemente grande de fundos para se aguentarem sem um orçamento retificativo, e depois o orçamento do próximo ano já está quase a ser feito e logo retifica o que houver a retificar. Digo eu, não sei, mas eu não sou especialista em economia nem em finanças, portanto estou aqui a falar um bocado pelo que eu se diz. Na análise que fazemos. Obrigado, Alberto, obrigado, Ricardo, e obrigado, Bento Anastácio, que hoje tiveste aqui o papel também de anfitrião. Sejam muito bem-vindos. Fazer as despesas da casa, não é? Deixar o estúdio estar aqui Matias, montado. Muito bem-vindo pessoalmente. Aos outros, espero um dia destes vê-los por aqui. Eles disseram que vinham Está prometido. Está prometido, está prometido. Luís, posso fazer uma pergunta aí ao Bento? Bento, claro. A organização da feira para coxos como eu tem alguma coisa preparada? Um comboio que leva as pessoas, por exemplo, ali do parque de estacionamento ao pé da Gabriel Pereira, para subir a rampa do seminário e chegar à Feira do Livro? Está alguma coisa preparada? A Câmara de Évora preparou alguma coisa para levar os coxos, os velhos, os inválidos à Feira do Livro? É que pelos vistos não se pode ir lá de automóvel. Pode. Não, tem mais, tu como vives numa freguesia rural, terá a Câmara Municipal vai buscar
aos séniores e às crianças para virem à Feira do Livro. Portanto, vê junto à tua junta de freguesia qual é o dia em que a Câmara Municipal te vai buscar para vires à Feira do Livro. Muito bem, obrigado Pronto. pela informação. Estás Foi informado. ótimo. Chegamos ao final do A Torta e Direito desta semana. O encontro está marcado para de hoje, 8 dias, novamente aí já no estúdio da Diana FM, porque nessa altura, a 26 de Abril, já teremos terminado a Feira do Livro, que está aqui junto ao Templo Romano até à próxima segunda-feira. Terminamos o A Torta e Direito, que pode estar sempre à terça às 18 horas, também ao sábado no mesmo horário, 18 horas, e para ver e ouvir quando quiser em www.dianafm.com. Muito boa tarde e boa semana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.